Boa noite. Então, boa noite a todos da Unesp, alunos, professores e pessoas da comunidade. Então, é com enorme satisfação que o Departamento de História e a Coordenação de Pós-Graduação desenvolve hoje esta conferência com a professora Patrícia Funes, da Universidade de Buenos Aires, que vai se intitular Ditadura, Direitos, Cidadania e Memória na Argentina. É um tema, sem dúvida nenhuma, da maior relevância, não é? Um tema contemporâneo, e que tem que ver, enfim, com experiências traumáticas, não é? Que vivemos na América Latina, inclusive no Brasil, não é? Do autoritarismo, né? E também vai discutir questões relativas à construção da cidadania, não é? E a luta pelo resgate da memória e a preservação da memória de tudo o que aconteceu, não é? E sem dúvida nenhuma, isso também é muito importante para o Brasil, tem muito a dizer sobre o Brasil. Então, ela vai fazer a conferência e depois vamos abrir para o debate, né? Bom, então só vou dar alguns dados sobre a professora, não é? Ela está aqui no campus oferecendo uma disciplina junto ao programa de pós-graduação em História, uma disciplina de pós-graduação, não é? E também ficamos então muito honrados com a possibilidade de que ela fizesse essa conferência, não é? E, enfim, e também que ela tivesse se deslocado, deixando de fazer as coisas que ela tem que fazer, tem uma vida bastante atribulada na Argentina, se deslocar até aqui para oferecer essa disciplina no nosso curso. Então, realmente, agradeço muito a sua vinda, Patrícia. Bom, a professora Patrícia é doutora em História pela Universidade Nacional de La Plata, que, para quem não sabe, é a capital da província de Buenos Aires, não é? É professora de História Latino-Americana junto à Universidade de Buenos Aires e também é professora do programa de pós-graduação da Universidade de La Plata. Trabalhou em diversas universidades argentinas, tais como a Universidade Hebreia Argentina, Barlian, a Universidade Nacional da Patagônia, a Universidade Nacional de Mar del Plata, tendo trabalhado também, ministrado cursos na Universidade do México, em especial na Escola Nacional de Antropologia e História do México. É pesquisadora do CONICET, que é o equivalente ao CNPq aqui no Brasil, e onde ela dirige um projeto franco-argentino intitulado A Geração Militante dos anos 1960 a 1970 na Argentina e na França, História, Memória e Fontes. É membro da Comissão Provincial pela Memória, junto à província de Buenos Aires. Inclusive, o trabalho, boa parte da apresentação de hoje vai versar sobre esse trabalho dela junto a essa importante comissão, não é? E que é uma comissão realmente assim de uma importância realmente não só argentina, mas internacional, não é? No sentido de desvendar, não é? Uma série de questões relativas à repressão do regime militar, não é? E da possibilidade de que a sociedade, não é, possa aceder, conhecer uma série de coisas que aconteceram e, no fundo, para permitir, né, o desenvolvimento da democracia na Argentina. Enfim, ela tem uma série, dezenas de artigos publicados em várias revistas argentinas e de vários outros países, inclusive do Brasil, e é autora de diversos livros. É coautora com a professora Maria Caldelari de Textos para o Pregão, o Cartaz e o Muro, algumas reflexões preliminares acerca do Manifesto Liminar, publicado pela editora Universidade de Buenos Aires. Também é coautora de Cenas Reformistas, a Reforma Universitária de 1918-1930, também por essa universidade. Coordenou Fragmentos de uma Memória sobre a história da Universidade de Buenos Aires, 1821-1991. Também coordenou o livro América Latina Hoje, Posições, Problemas, Perguntas. E tem um livro no prelo, que é o resultado da sua tese de doutoramento, que vai ser publicado também pela Universidade de Buenos Aires, intitulado Salvar a Nação, Intelectuais e Nação na América Latina.
E, detalhe importante, a professora é muito simpática e gosta muito do Brasil, não é? Muchas gracias. Bem, a primeira coisa que tenho que dizer é que meu portunhol é péssimo, sim? Eu entendo, mas meu portunhol é péssimo. E daí, minhas desculpas. A segunda coisa, mais interessante que a primeira, é que eu agradeço a José Luís, a Unesp, ao pós-grado, a meus estudantes que estão por aí, sim, neste curso que para mim é uma experiência muito interessante e que seguramente marcará uma parte da minha carreira acadêmica. E também a possibilidade de poder compartilhar com vocês uma parte de meu trabalho recente, que é uma pesquisa em curso. É uma pesquisa em curso acerca das formas que a história e a memória abordam o passado recente, a partir de minha experiência de trabalho em um microarquivo da repressão encontrado na Argentina até o momento. E como relacionar a história, a memória, os direitos e também o exercício da cidadania nas democracias. Bem, entre 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, em 1989, momento em que caiu o Muro do Berlim, isso que Hoffman chamou o corte do século XX, sim? Ou a Era da Barbárie, morreram 187 milhões de pessoas por genocídios, guerras e violência política. E número em si mesmo diz bastante coisas. Mas, para materializar esta ideia, se eu não tiver que fazer um cemitério para poder alojar 187 milhões de pessoas, esse cemitério teria a superfície da Espanha, França e Alemanha, é decir, quase toda a Europa. As causas destes conflitos no século XX têm que ver com um outro racial, um outro religioso e também um outro político. Na América Latina, a América Latina é produto de um acto de violência fundacional, sim? Se uno pensa que no século XVI, XVII, morreram ou foram mortas 70 milhões de pessoas, também pensam numa violência, uma violência sobre os corpos e uma violência sobre os símbolos de todas umas culturas que estiveram subsumidas bajo o genérico nome, e estão subsumidas, bajo o genérico nome de índios. Índios é um nome que parte de um equívoco inicial, não? Colón pensou que havia chegado às terras do Gran Khan, sim, e nombrou índios. Índios é uma enorme população, muito diversa culturalmente, não? Avipones, achuaras, aimaras, apaches, araucanos, arahuas, calchines, calpules, calumas, camauas, canacos. Eu poderia seguir com esta enumeração de nomes de etnias de indígenas da América Latina a lo largo de meia hora. Não vou aburrir com essa enumeração, sim? Mas todas essas culturas, essas diversidades, quedaram borradas, essas identidades traz o genérico índios. Isso também é um acto de violência. Mas esse acto de violência do século XVII estava no contexto da cruz e da espada. Nadie falava de razões humanitárias no século XVI, XVII, sim? Muito outra é a razão dos crimes do século XX. A modernidade, pensada de uma maneira, toda a teoria política da modernidade, sim, fala desde seus inícios dos direitos do naturalismo, ou seja, os direitos naturais, que são os direitos nacionais de Hobbes, Locke, os contractualistas franceses, sim? Os direitos naturais são aqueles direitos elementares, sim? Elementais. E primeiro deles, o direito à vida, sim?